Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal Nações em Jogo, deixe seu like e sua opinião nos comentários. Os vídeos considerados políticos nunca são bem distribuídos pelo YouTube. Você sabe bem o motivo, mas não vamos parar de tentar levar a verdade a quem ainda não acordou. Vamos lá. Nos últimos anos, a polarização política nos Estados Unidos atingiu níveis alarmantes. As divisões entre esquerda e direita não são apenas sobre ideias, mas sobre narrativas que moldam a sociedade, a cultura e até o futuro do Ocidente. De um lado, temos movimentos que defendem mudanças radicais na estrutura social. De outro, uma resistência crescente contra o que muitos veem como uma erosão dos valores tradicionais. Mas, por trás dessa batalha ideológica, há atores externos que podem estar influenciando o jogo. Um deles, segundo diversas análises, é a China. E ao observarmos mais de perto, encontramos contradições que levantam uma questão incômoda. Estaria o Ocidente sendo manipulado por forças que não praticam o que pregam? Vamos começar com um ponto central: a influência financeira. Há evidências de que o Partido Comunista Chinês, através de organizações e redes indiretas, financia movimentos e ONGs ligadas à esquerda global. Essas organizações frequentemente defendem causas como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, políticas de identidade e até mudanças de gênero para crianças. No Ocidente, essas pautas são apresentadas como avanços progressistas, muitas vezes com apoio de figuras influentes, como o bilionário George Soros, cujas fundações financiam iniciativas de justiça social em larga escala. Mas aqui está a contradição. Na China, essas mesmas pautas são praticamente inexistentes. O governo chinês mantém um controle rígido sobre a sociedade, onde tais liberdades individuais não têm espaço. Porque então, um regime autoritário investiria em ideias que não permite em seu próprio território. Estariam eles financiando algo que consideram maléfico para o Ocidente, enquanto protegem sua própria nação dessas mudanças? Essa dualidade fica ainda mais clara quando olhamos para a questão da imigração. Organizações de esquerda, muitas vezes apoiadas por fundos internacionais, defendem políticas de fronteiras abertas e proteção a imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Nos últimos anos, vimos um aumento exponencial de cruzamentos na fronteira sul dos Estados, com números que superam 2 milhões de apreensões em 2023, segundo dados oficiais. Essas organizações argumentam que a imigração, mesmo que irregular, é uma questão humanitária. No entanto, na China, a realidade é oposta. A imigração ilegal é praticamente nula e o governo adota uma postura extremamente rígida contra qualquer entrada não autorizada. Estrangeiros enfrentam barreiras quase intransponíveis para viver no país, e a cidadania chinesa é uma das mais difíceis de se obter no mundo. Como explicar esse contraste? Por que apoiar no Ocidente algo que é terminantemente rejeitado em casa? Essa lógica de 2 pesos e 2 medidas não se limita à imigração. Vejamos um exemplo doméstico nos Estados Unidos. O Partido Democrata frequentemente defende que não há vantagens físicas significativas para homens biológicos competindo em esportes femininos, promovendo a inclusão de atletas transgêneros em categorias femininas. No entanto, paradoxalmente, muitos desses mesmos defensores criticam testes físicos do FBI, como flexões, alegando que eles colocariam mulheres em desvantagem. A incoerência é gritante. Como pode ser injusto exigir o mesmo desempenho físico de homens e mulheres em um contexto, mas irrelevante em outro? Essa contradição revela uma fragilidade nas narrativas que, muitas vezes, parecem mais guiadas por ideologia do que por lógica. Voltemos à influência externa. A China não age sozinha. Figuras como George Soros, através de suas fundações, injetaram bilhões de dólares em movimentos que amplificam a polarização. A Open Society Foundations, por exemplo,
financia grupos que promovem desde reformas judiciais até mudanças culturais profundas no Ocidente. Esses investimentos muitas vezes alinham-se com pautas que desestabilizam instituições tradicionais, criando um ambiente de constante conflito social. Enquanto isso, a China mantém sua sociedade homogênea e controlada, sem espaço para dissidência ou divisões internas significativas. O resultado? Um Ocidente cada vez mais fragmentado, enquanto a China consolida sua posição como potência global. Mas como isso afeta os Estados Unidos diretamente? A polarização política não é apenas um debate de ideias. Ela paralisa a nação. Em 2024, pesquisas mostraram que 80% dos americanos acreditam que o país está mais dividido do que nunca. Essa divisão enfraquece a capacidade dos Estados Unidos de enfrentar desafios globais, como a competição econômica com a China. Enquanto americanos brigam entre si por questões de identidade, imigração ou valores, Pequim avança em tecnologia, infraestrutura e influência geopolítica. Seria isso uma coincidência? Ou uma estratégia deliberada para enfraquecer o Ocidente por dentro? Não podemos ignorar o papel da mídia e das redes sociais nesse cenário. Plataformas amplificam vozes extremas, criando bolhas onde cada lado vê o outro como inimigo. E, enquanto isso, atores externos exploram essas divisões. Relatórios apontam que a China investe pesadamente em operações de influência digital, muitas vezes espalhando narrativas que intensificam conflitos culturais nos Estados Unidos. O objetivo não é apenas econômico ou político, mas civilizacional. Um Ocidente dividido é menos capaz de competir globalmente. Para concluir, as contradições que vemos, seja na imigração, nas pautas sociais ou nas incoerências ideológicas internas, sugerem um padrão. Enquanto o Ocidente debate e se divide, potências como a China observam e, possivelmente, manipulam. A pergunta que fica é: até que ponto estamos sendo jogados contra nós mesmos? Este documentário não oferece respostas definitivas, mas convida você a refletir. Quem realmente se beneficia dessa polarização? E o que podemos fazer para recuperar a unidade e a força do Ocidente antes que seja tarde demais?